Olá, pessoal! Vamos para a nossa aula de teoria comportamental. Vou digitar aqui na nossa película a aula de hoje. Teoria comportamental. Olha só, essa teoria também é conhecida como teoria behaviorista. Vou colocar o nome aqui. Behaviorista. Por quê, né? A gente trabalha sempre procurando os porquês. Por quê? Porque esse behaviorismo, ele é um estudo da psicologia sobre o comportamento humano. E teoria comportamental é sobre o comportamento humano. Esse conjunto de reações dos organismos aos estímulos externos. Eles vão estudar, analisar as reações das pessoas de acordo com os estímulos que ela recebe. Isso é super importante para a administração. Por quê? Porque o gestor, ele vai de acordo com o resultado que ele quer, ele vai saber como te estimular a realizar aquilo que ele está querendo para a organização. Então, ele faz esse estudo é muito importante, porque eles vão estudar ações e reações em torno das pessoas, tá? E aí, eles buscam com isso o quê? Controlar e moldar o nosso comportamento dentro da organização. Essa teoria comportamental, como eu gosto sempre de trazer nas minhas aulas, o contexto da época em que ela surge em 1957. Vou colocar aqui, que aí vocês vão colocar aí contexto, né? Contexto histórico. Histórico, tá? Vou colocar 2 pontinhos e vamos lá. 1957, tá? E aí, olha que legal. Essa época, essa década de 50, tá? Essa década ela foi marcada pela popularização da televisão, tá? Foi quando surgiam as propagandas. Foi a época também do rock and roll, tá? Nos Estados Unidos. Então, era o Elvis Presley. E aqui no Brasil, a gente tinha a continuidade do desenvolvimentismo do Getúlio Vargas, tá? Então, com o governo do JK, do Juscelino Kubitschek, que foi entre 1956 e 1960, ele, com aquela ideia do plano de metas, que tinha aquele slogan do 50 anos em 5. Então, vocês notem que era um momento de buscar por desenvolvimento, tecnologia, resultados, né? Esse era o cenário, tá? E os teóricos, eles voltaram-se à teoria de relações humanas. Aquela teoria de relações humanas que a gente viu na aula 3, só que agora com um diferencial, tá? Inclusive, alguns chamam de críticas. A teoria de relações humanas que a gente viu na aula 3. Ela traz críticas. Ela quer retomar as ideias da teoria de relações humanas, só que agora com diferencial. Eles queriam o quê? Tratar de motivação e liderança, falar de pessoas, só que afastando, segundo eles, as concepções ditas românticas e ingênuas, tá? Dessa escola anterior, tá? E aí vocês quiserem revisar, é legal, a aula 3, ela está em consonância com essa aula de hoje, tá? Então, basicamente, as características da teoria comportamental é o quê? É o uso intensivo das teorias de motivação e liderança e o foco nas pessoas. Então, esses são os temas fundamentais dessa teoria. Aí, o que é que a banca vai fazer? Ela vai pegar, basicamente, teoria de motivação e liderança e inserir nessas questões sobre teoria comportamental, tá? E por isso que nessa aula a gente vai dar uma pincelada nas teorias de motivação nesse bloco. E no próximo bloco a gente fala sobre as teorias de liderança, são várias, né? E quando a gente chegar numa aula oportuna sobre motivação e sobre liderança, essas duas coisinhas que fazem parte da função direção da organização, lá em processo administrativo, vocês vão ver tudo com muito detalhe. Mas só para já dar um toque aqui. Motivação, liderança e comunicação são dimensões de uma função do administrador. O administrador ele tem o quê? Basicamente 4 funções, né? Que é planejar, organizar, dirigir e controlar. Quando a gente fala em dirigir, a gente liga a ideia de que o administrador ele vai dirigir pessoas, tá? E nessa de dirigir pessoas, ele vai tratar basicamente de motivação, liderança e comunicação, tá? Então, nessas próximas aulas, mais à frente, a gente vai ter com muito detalhe motivação, liderança, comunicação. Aqui eu só vou dar uma pincelada pegar o cerne de cada teoria, que são muitas, para vocês, quando forem encarar uma questão de teoria comportamental, vocês vão estar aptos a responder questões sobre teorias de comportamento, teorias de relações humanas, tá? Esse é o nosso objetivo da aula de hoje, vocês entenderem a teoria de comportamento. Então, é basicamente isso. Outra coisa interessante que a gente sempre fala é a ideia de homem, né? Então, olha só que legal como faz sentido.
O homem agora, ele passa a ser o homem administrativo, tá? Administrativa. Aí vocês podem ficar pensando assim, mas qual é a ideia disso, né? A cada momento na história humana, as empresas mudam e o homem, ele que se vê inserido nessa empresa, ele muda também sua perspectiva, tá? E nesse momento, esse homem, ele passa a ser um homem administrativo. E por quê? Por quê? Gente, administrar, tá? Em síntese, administrar é tomar decisão. E eu vou mostrar que é a coisa mais certa de se falar, que é tomar decisão. Por quê? Porque quando você está em casa e administra sua agenda, o que é que você faz? Você faz escolhas, tá? Você faz escolhas sobre como você vai usar as suas 24 horas, certo? Então, quando você administra uma empresa, é a mesma coisa, é igual. Você faz escolhas, você toma decisões, tá? Então, esse é o significado do homem administrativo, homem administrador, tá? É um homem tomador de decisões. Então, essa época da teoria comportamental, 1957, eles tinham a ideia de que a empresa era um sistema de decisões. Lembram da nossa aula anterior, né? Então, já estavam com essa pegada de que a empresa era um sistema e agora existia tomar decisões para chegar em resultados, né? E aí, o ser humano, se a empresa é um sistema de decisões, o ser humano passa a ser o quê? Um agente decisório, tá? Então, em resumo, a teoria comportamental, ela vai estudar as pessoas como indivíduos, tá? Indivíduos munidos de competências, você sabe fazer, você é especial, especializado em determinada área, você sabe coisas, tá? Que vai ajudar a empresa, você tem competências, você tem valor, tem talento, talentos que hoje, quando vocês estiverem assistindo gestão de pessoas, vocês vão ver que o recurso humano é o recurso mais valioso da empresa. Não é dinheiro, não é tecnologia, e sim pessoas competentes. Então, a partir desse momento, as pessoas são vistas como indivíduos munidos de competências e membros de um grupo, tá? É muito importante isso. Todo mundo faz parte de uma tribo, tá? Você tem anseios, você defende bandeira, tá? Você faz parte de um grupo. E por isso, precisamos entender a motivação e também a liderança, o gestor. Nós, administradores, precisamos entender o funcionamento da motivação e o funcionamento de liderança, tá? E os principais autores sobre a motivação, que é o que a gente vai falar hoje, são o McGregor, o Esber e o Maslow, tá? Aí eu vou detalhar aqui cada uma das teorias que eles criaram, tá? Então, como eu falei para vocês, as bancas vão cobrar teoria comportamental, basicamente, em cima de motivação e liderança, tá? Por isso que a gente aborda muito a motivação nessa aula, nesse bloco, tá? E aí vocês vão estar tinindo para responder questões sobre essa TC, que é essa teoria comportamental, tá? Olha só, primeiramente, eu já falei tanto, mas vamos entrar agora a fundo no assunto. Primeiramente, vocês têm que entender uma coisa, tá? Por que surgem teorias sobre motivação? Vocês têm que entender isso. Porque ninguém chega um dia, um lindo dia de sol e diz, eu vou pensar sobre motivação, vou escrever sobre isso. Não, tá? O que faz o McGregor, o Esber, tá? O Maslow começar a estudar essa motivação é porque nem todo mundo possui o mesmo nível de motivação, tá? Devido a quê? Suas características pessoais, uma coisa intrínseca, tá? Ou até mesmo devido a alguma fase da sua vida, tá? Então, o indivíduo, ele vai estar com a motivação mais baixa ou mais alta, dependendo do que ele está passando. Então, a motivação, ela vai variar. Tanto devido à motivação externa, né, de fora para dentro. Você tá ganhando bem, né? Você tem um salário bacana, então você tá motivado. Uma motivação extrínseca, palpável. Ou alguém que tá sempre ali com você, você contratou um agente de mudança, que são os coaches, para te incentivar a chegar no seu objetivo. Então, você tá tendo uma motivação extrínseca diária, tá? Mas, como eu falei, nem todo mundo, ninguém nasce igual, tá? Talvez a motivação que funciona em A não funciona em B. Mas por quê? Porque dentro de B existem características pessoais, genéticas, psicológicas, que ele demanda um outro tipo de motivação, tá? Então, qual é o papel de nós administradores nesse ponto? Saber usar, né, as competências das pessoas ao seu favor, ou seja,
a favor da empresa. Você está administrando pessoas, você administra empresa. A empresa funciona com pessoas. Então, você vai usar isso, esse conhecimento, vai usar as competências das pessoas para trazer resultado para a empresa, tá? Então, para entender esses ciclos de motivação, né, é que surgem essas teorias. São várias teorias, né? Mas a primeira teoria que a gente vai ver agora é a teoria das necessidades de Maslow, que eu vou colocar aqui, tá? Vamos lá. Vou colocar o número 1, tá? Teoria das necessidades de Maslow, tá? Olha só, eu vou inclusive fazer um post lá no Instagram, se você ainda não me segue, passa a seguir, porque eu sempre complemento com mais coisas sobre o que a gente conversa na aula, lá através de posts, vídeos, tal, ou um story, e a gente vai começando a complementar o estudo com essas outras ferramentas, tá? Então, olha só. Eu vou fazer um post sobre essas teorias, vou reunir o máximo de teorias que eu puder com o cerne, né, de cada uma, para que vocês possam ter um acesso rápido, num momento de revisão, a essas teorias. Inclusive, a teoria de necessidades de Maslow é uma pirâmide. Como é que eu não tenho recurso para fazer uma pirâmide aqui para vocês? Eu sou péssima desenhista também. Então, eu vou postar essa pirâmide lá, tá? Mas eu vou descrever aqui e não vai prejudicar no entendimento. Olha só. É uma pirâmide baseada nas necessidades humanas, tá? E ela é separada da seguinte maneira. Primeiro, deixa eu tentar apagar aqui pra gente ganhar espaço, tá? Vejam só. Vamos ver se eu consigo fazer uma pirâmide aqui pra vocês. No topo da pirâmide, ele coloca as necessidades de autorrealização, tá? Desenhem uma pirâmide, por favor, vocês aí. Coloquem no topo autorrealização. Olha só, essa autorrealização, ela tá ligada ao sucesso, a autonomia das pessoas, é o topo, tá? Você vai subindo e chega no topo, que é a autorrealização. Tá? Antes de autorrealização, você tem uma outra necessidade anterior, que é da autoestima. Autoestima, tá? A autoestima, olha só que ela está relacionada àquela questão de você ter ser aprovado no seu grupo, de você estar sendo reconhecido, tá? É uma massagem no ego, certo? Só que antes dessa necessidade de autoestima, que ela está um patamar anterior ao ápice, que é a autorrealização, você tem uma zona cinzenta, que é a necessidades sociais ou necessidade de aprovação social. E aí é aquela questão de você ter amizades, tá? A ser aceito, participação. Então, essa necessidade social, ela é uma zona cinzenta. Ela fica entre a autoestima e a segurança, que é a próxima que a gente vai falar. Então, assim, algumas questões, elas vão usar desse meio, porque a autoestima, a gente falou o quê? Que é uma necessidade de ser reconhecido, de ter reconhecimento e aprovação. Tá? Na empresa, então é uma massagem no ego. E a social é quase a mesma coisa, é você ser aceito e ter amizades dentro de um grupo e participar, tá? Então assim, vocês vão ter que ter atenção a isso, se a questão tá falando de autoestima ou de necessidade social. Aí qual vai ser a sacada? A autoestima já tá ligada ao seu crescimento, tá? Ser reconhecido para pegar um cargo melhor, para ganhar mais, para chegar no ápice, que é o sucesso na autorrealização. E a social não, a social é uma carência que você ainda tem, sabe? Então, você quer participar, porque você se sente isolado, você quer ser aceito, é uma carência, você quer ter amizades, tá? E antes de você sentir todas essas frescuras, você tem uma outra necessidade, que é a necessidade de segurança, tá? Essa necessidade, todas essas que eu falei até agora, sociais, autoestima e autorrealização, são necessidades de segunda ordem, tá? São necessidades secundárias, tá? E a necessidade de segurança, ela é uma necessidade primária, porque você necessita, carece disso, tá? Então, pode ser, por que se chama necessidade de segurança? Tá relacionado a uma ideia, um perigo real ou um perigo imaginário, que fica martelando na sua cabeça.
Tipo, eu vou perder o emprego. Mesmo que você não esteja sendo ameaçado de perder o emprego, mas você fica, eu vou perder o emprego, meu Deus, eu vou perder o emprego. Eu preciso passar no concurso porque eu preciso de segurança, isso tá me matando. Sabe? Essas coisas são as necessidades primárias que temos. E só existe mais uma antes dessa, que é a necessidade fisiológica, tá? São duas necessidades primárias, as necessidades fisiológicas e de segurança, certo? E aí, a fisiológica é sede, fome, cansaço, tá? É uma carência e é primária. Depois, é a necessidade de segurança, tá? É aquele perigo real ou imaginário, que você começa a ficar angustiado, desmotivado. Por quê? Porque é uma segunda carência que você tem. Vamos usar no popular, é comer, né? E ter um emprego estável. São as necessidades de segurança primária, ou as necessidades de carência primárias. Quando você já come, porque o emprego, né, a segurança já te dá a fisiológica, então você já está tranquilo na fisiológica, agora você já tem segurança, um emprego estável, você não passa mais essas coisas na sua cabeça. E aí é onde você começa a pensar em outras coisinhas, que é as necessidades sociais, você é novo no grupo, você está se sentindo isolado, tá naquela zona cinzenta. Não é uma carência, como a segurança e a fisiológica, mas é uma carência do ego, né? Como eu havia falado para vocês. Só que quando você é aceito, aí você agora não tá satisfeito só em ser aceito no grupo. Você também quer ser aceito, mas você quer ser reconhecido na autoestima. Essa é a maior massagem no ego, mas ao mesmo tempo existe um interesse aqui na autoestima, que é o interesse de você ter sucesso na autorrealização, tá? Ganhar bem, chegar no ápice da sua carreira e tudo mais. Então, deu para entender que é uma pirâmide, tá? E essa é a ideia de Maslow sobre motivação. Aí, olha só que interessante, né? Essa teoria, Maslow, ele disse o seguinte, que uma necessidade só vai surgir quando a anterior, na escala, tiver sido satisfeita. Por exemplo, como eu falei, você tá com fome, então você não pensa em outra coisa, você quer saciar a sua fome, tá? Quando você não tá com fome, você começa a ter outra necessidade, que é de segurança. E por aí vai. Enquanto você não resolver essa necessidade primeira, você não consegue ficar pensando em outra necessidade. Essa é a ideia do Maslow, tá? Por que eu falo essa é a ideia do Maslow? Porque existem outros teóricos que pensam diferente. E é assim que a gente tem que ir para a prova. Pensando com a nossa mente aberta, tá? Sabendo que existe N possibilidades, né? Nada é absoluto, é isso e acabou. Não, sempre vai ter um outro pensador que pensa diferente. Porque ele pensa diferente está errado. Não, tá? São visões diferentes. Então, para Maslow, você só consegue pensar em autorrealização quando você já tem autoestima, as sociais e a de segurança fisiológica. Enquanto você está aqui com medo de perder o emprego, na de segurança, por exemplo, você não consegue pensar em ser aceito, de participar do grupo. Você está preocupado em não perder o emprego, entendeu? Então ele diz isso. Uma necessidade só irá surgir quando a anterior, na escala piramidal, é uma piramidezinha, eu vou postar essa pirâmide lá no Instagram, ela estiver sido satisfeita, tá? Outra coisa interessante é que quando uma necessidade é satisfeita, um exemplo, só para vocês entenderem. Você tá com fome. Eu uso fome porque é o básico, né? Você tá com fome. Então, você faz o quê? Você levanta e vai fazer uma refeição. Você age, né? Pra saciar sua fome. Mas e quando você não está com fome? Você levanta e vai fazer uma refeição mesmo sem fome? Não. Você fica onde está, né? Não é verdade? Então, quando uma necessidade é satisfeita, ou seja, você está satisfeito, não vai gerar motivação para mudar o comportamento. Mas uma necessidade não satisfeita, ou seja, você está insatisfeito, você está com fome, por exemplo, essa sim tem o potencial de influenciar na mudança do seu comportamento em busca de satisfazer essa necessidade, deu pra entender? Tá? É tipo, em outras palavras, né? Se você tá com sono, que é uma necessidade fisiológica de primeira ordem também, você tá com sono, você vai querer dormir, né? E se você não está com sono, você não vai procurar dormir, entendeu? Então, a frase que resume a ideia do Maslow é a seguinte, vou colocar aqui para vocês. A necessidade movimenta o homem. Vou até colocar umas aspas, tá? Para vocês não perderem essa frase, eu vou colocar lá no Instagram também, tá? Com a fotinha. Acredita que eu tenho essa frase dele, do Maslow. Ele diz isso, a necessidade movimenta o homem, tá? E é isso. Outra coisa é que as necessidades
na escala inferior, que é fisiológica e segurança, elas têm um ciclo motivacional mais rápido, ou seja, elas rodam mais rápido no ciclo. Você tem a necessidade, satisfaz, entra em estado de repouso. Daqui a pouco você já está com essa necessidade novamente. E é natural, porque é uma necessidade fisiológica. E as outras, que são as necessidades do segundo nível, né? Elas, nível superior, elas têm ciclos mais longos, tá? Então, basicamente é isso, a teoria das necessidades do Maslow, tá? E a gente vai ter uma aula específica sobre motivação, como eu já falei para vocês. E aí a gente aprofunda cada autor, suas ideias, sua história, de onde vem, para onde vai, tá? Uma segunda teoria é a teoria das necessidades de Magellan. Vamos lá, vou apagar aqui e vamos para Magellan. Teoria das necessidades de... Deixa eu ver, McClellan. Isso, McClellan. Se eu errei, gente, me desculpe, tá? Pessoal estrangeiro, né? Então, olha só. Segundo o McClellan, ele diz o seguinte, três são as necessidades que devem ser satisfeitas por nós administradores, tá? Para obter a motivação desejada dos nossos subordinados. É o seguinte, ele elimina aquelas necessidades fisiológicas e ele foca nas necessidades de segunda ordem. Então, é tipo uma pirâmide também, só que aí ele fala não vou escrever necessidades, mas é necessidade de poder, necessidade de realização, tá? E necessidades de afiliação, certo? Ou associação, pode vir assim também. Então, é isso, vocês notem que ele muda, né, as palavras, mas é basicamente a mesma coisa. Ele considera apenas as 3 necessidades superiores lá do Maslow, tá? Da pirâmide do Maslow. E ele não dá destaque às necessidades primárias, porque ele diz que não é obrigação, não é o foco do administrador. O foco do administrador é fazer o funcionário se sentir, né, afiliado pela empresa, que é aquela mesma ideia de necessidades sociais, né? Realizado, que é a do reconhecimento, e poderoso, que é quando ele chega no sucesso, no ápice da sua carreira, certo? Basicamente, a ideia do McClellan é isso, tá? E vocês lembrem da teoria das necessidades do Maslow, que é a mais difundida, vocês vão ver, e enxerguem que para ele, fisiológica e de segurança, nós, administradores, não devemos focar nisso. A gente tem que focar nisso, nessas outras aqui, nas necessidades superiores, porque é o foco da administração, da empresa, certo? Aí, a gente tem uma terceira, bem famosinha também, que é a teoria dos 2 fatores de Herzberg. Vou apagar, coloquei ele aqui. Teoria dos 2 fatores de Herzberg, acho que escreveu assim também. Herzberg, eu acho que tinha um Herzberg, isso. Olha só, segundo esse tal de Herzberg, apenas 2 fatores influenciam na motivação, por isso que é chamada de teoria dos 2 fatores. Os fatores higiênicos e os fatores motivacionais. Vou colocar aqui, hashtag sim, fatores higiênicos, tá? E fatores motivacionais, tá? E aí eu vou explicar. Olha só, fatores higiênicos são os fatores tangíveis, tá? Ele usou essa palavra higiênico porque é como se fosse algo palpável, tá? Tipo as condições no trabalho, né? Você trabalha num ambiente agradável, arejado, saudável, tá? Basicamente isso. São fatores que você consegue, são tangíveis, são palpáveis. Então, isso motiva. Você trabalha numa empresa de renome, é agradável, você se sente honrado de trabalhar naquela empresa, então isso te motiva a buscar trabalhar lá, certo? E esses fatores higiênicos, que são esses tangíveis, quando eles não são atendidos, eles geram insatisfação. Por exemplo, você vai trabalhar e a sua cadeira está com problema. Isso gera um desconforto. Você fica insatisfeito. Então, você quer que troquem a sua cadeira. Estou dando exemplo, tá? Então, fatores higiênicos tangíveis, quando não são atendidos, eles geram insatisfação.
Já os fatores motivacionais, eles são intangíveis. É tipo assim, você quer ter status, você quer ter o reconhecimento, tá? Lembram das anteriores, né? Aquelas de segunda ordem, né? As necessidades superiores. Então, esses fatores motivacionais são intangíveis, tá dentro de você. Você quer ser reconhecido, você quer ter status, tal. Quando esses fatores não são atendidos, você tá na neutralidade. Ele nem vai te gerar um desconforto, uma insatisfação e nem também uma satisfação, porque não tem nem lógica gerar uma satisfação se você não tem ele, né? Não está sendo atendido. Então, você fica na neutralidade. E essa ideia é a ideia do Esberg, tá? Então, como eu falei anteriormente, cada um tem seu pensamento sobre as coisas. Tá errado? Tá certo? Não. Cada um tem uma maneira de ver a situação da motivação. E é essa a visão do Esberg, tá? Essas três teorias que eu falei até aqui são as que mais caem nas provas, tá? Tanto quando eu estiver falando só de processo administrativo, como também nessa questão da teoria comportamental, tá? Só que nós temos muitas outras teorias que é bom a gente pegar a ideia central de cada uma, pelo menos, porque se cair na prova a gente já tem pelo menos uma noção e dá para inferir qual a resposta certa, que a gente já viu, pelo menos essa pincelada aqui na aula. E então eu entro na próxima teoria, que é a quarta teoria, que é a teoria do reforço de Skinner. Vou apagar e vamos lá. Teoria do reforço de Skinner. Vou apagar aqui. Teoria do esforço de Skinner. Isso. Então, esforço não, gente. Reforço. Eu falei esforço. Reforço de Skinner. Agora tá certo. Olha só. Essa teoria, ela diz o quê? Que as pessoas podem ser manipuladas a se comportarem de acordo com os estímulos aplicados. Lembra do nosso conceito logo no início? Então, motivação é basicamente essa ideia. Você saber como estimular as pessoas para que elas se comportem da forma como você quer que se comporte dentro da organização, tá? E essa teoria traz muito bem isso, tá? E é a tentativa de causar uma repetição quando você quer que aquilo se repita, ou uma inibição, tá? Uma inibição de um comportamento que você não quer que se repita mais na empresa. E aí você usa ferramentas para isso. Olha só, primeiro, tem a questão do reforço positivo de Skinner. É uma ferramenta, reforço positivo. Olha só. O reforço positivo é o seguinte: você tem um comportamento desejado. Então, esse comportamento vai ser recompensado. Para quê? Para que ele se repita. Então, você se utiliza de recompensas. Já o reforço negativo é a seguinte ideia. Você tem um comportamento desejado. E aí, o que é que o gestor faz para que isso se repita? Ele não te aplica punições. Não é interessante? O gestor que se utiliza do reforço positivo, quando ele quer que o comportamento desejado se repita, ele recompensa a pessoa para que ela continue fazendo daquela forma. Já o gestor que se utiliza do reforço negativo, quando ele tem um comportamento desejado, né, você está fazendo da forma como ele gosta, então o que é que ele faz? Ele não te aplica punição. Tá? E essa questão da punição é o seguinte: um comportamento indesejado vai ter uma punição, né? Então, essa é a ideia da punição, que é uma ferramenta também de punição. Você fez uma coisa que é indesejada, você é punido, tá? E no reforço negativo, que é o contrário, quando você faz uma coisa legal, ele gostou, então você não é punido. E a extinção, que é a outra ferramenta, ele deu esse nome de extinção, é o seguinte: a ideia é qual? Você tem um comportamento indesejado, então você não vai ter recompensa, tá? Então, são essas as 4 formas do gestor se utilizar da teoria do reforço de Skinner. O reforço positivo, o reforço negativo, a punição e a extinção. No caso, as de cima é sobre comportamento desejado e as de baixo é sobre comportamento indesejado, certo? A punição, você fez coisa errada, vai ser punido. Na extinção, você fez coisa errada, você não vai receber recompensa. Esse é mais bonzinho, né? Olha só. Aí, esse é o cerne da teoria eu fiz reforço, reforço
reforço de skinny, tá? É uma forma de reforçar o comportamento que você quer na sua empresa, certo? Vamos para uma quinta teoria, que é a teoria ERC, tá? De Alderfer. Vou colocar aqui. Quinta teoria. Teoria ERC. É uma sigla. O nome do criador foi Alderfer. Alderfer. Olha só. Qual é a ideia dessa teoria? As siglas, eu vou até colocar aqui elas já na ordenzinha, que eu acho melhor de vocês pegarem, tá? É o seguinte. C de crescimento, tá? R de relacionamento e E de existência. Se vocês pararem para perceber, é a mesma ideia do Maslow e do McLean, certo? Existência são as necessidades fisiológicas e de segurança. O R de relacionamento são as necessidades sociais e de estima. Ele juntou. No caso do McLean, ele só levou em consideração as três superiores. E o Alderfer, ele pega as teorias e traz nesse CRE aqui. Existência fisiológica e de segurança. São as nossas necessidades primárias. R de relacionamento social e estima. É aquela coisa de ser aceito, de massagear o ego e coisa e tal. E o C é de crescimento. Tá ligado à realização, poder, sucesso, tá? Então, vocês percebem que teoria ERC é uma síntese da teoria do Maslow. Só que tem uma ressalva interessante aqui. Lembra que o Maslow dizia que uma necessidade só surgiria depois que você satisfizesse a anterior? No caso do Alderfer, ele não acredita que seja assim. Ele diz que as necessidades podem ser simultâneas. Você pode ter necessidade de autorrealização, que é a de crescimento aqui, e pode ter necessidade de existência aqui também. Tá? Então, ele não acredita que tem que ser uma de cada vez na escala. Podem ser simultâneas e uma necessidade de cima, superior, que não for atendida, vai aumentar a necessidade inferior, tá? Essa é a ideia do Alderfer. E uma sexta teoria é a teoria da equidade de Adams. Vamos lá, que só tem mais três. Teoria da equidade de Alderfer não, Adams, tantos nomes. Então, o que é que Adams dizia, tá? Ele dizia o seguinte, que procuramos comparar se o que a gente entrega à empresa está em equidade com o que a gente recebe da empresa. Quem já assistiu a aula de gestão de pessoas, equilíbrio organizacional, é basicamente essa teoria da equidade, tá? Então, a gente sempre quer estar em equilíbrio numa relação ganha-ganha, certo? Então, a gente tende a comparar se essa relação está sendo estabelecida. Então, é o seguinte, quando a gente quer estar em equidade, a gente dá e recebe numa relação ganha-ganha. Mas quando a gente detecta uma inequidade, podem acontecer 6 coisas, segundo o Adams. Então, o que é que pode acontecer primeiro? Pode acontecer 6 coisas. Primeiro, uma mudança na entrega. O que significa isso, prof? Olha só. Uma mudança na entrega é o seguinte, você pode passar a trabalhar menos. Por quê? Porque você não está se sentindo equilíbrio na relação com sua empresa. Você trabalha muito e acredita que ela está passando pouco para você, porque você já fez comparativos, inclusive com o mesmo cargo em outra empresa. Entendeu? Você começa a fazer comparações. E aí você trabalha menos. Isso é um exemplo. Outra coisa que pode acontecer é a questão da mudança nos resultados, tá? Mudança nos resultados. E o que é isso? Mudança nos resultados. É o seguinte, você pode passar a produzir até mais, só que com menos qualidade, tá? Uma coisa é você mudar a entrega, você vai trabalhar menos. Outra coisa é você mudar o resultado. Você pode até produzir mais, mas a qualidade vai cair. Certo? Isso por quê? Porque você está desmotivado. Porque você não vê equidade na relação. Uma relação que tem que ser ganha-ganha. Outra coisa que pode acontecer, segundo Adams, quando essa relação não está estabelecida, essa relação de equidade, é uma distorção na sua percepção sobre as coisas e na dos outros. Veja só, você passa a se comparar, tá? Com os colegas, tanto da sua empresa como de outra empresa. Só que aí, veja,
você às vezes se vê você como menos do que o outro. E às vezes os seus colegas te veem como mais do que eles. E fica nessa distorção da percepção, tanto sua como dos outros, tá? De você comparar e dizer, eu estou em desvantagem. E o colega comparar você com eles também dizer, eu estou em desvantagem. Começa essa guerrinha da distorção na percepção, tá? Vou colocar aqui. Distorção na percepção. Na sua e na dos outros, certo? E outra coisa que pode acontecer é uma mudança no referente, tá? Você estava se comparando com alguém, né? A pessoa que era o seu referente de comparação, você vê que ela está melhor que você, tá? Então você começa a se comparar com outra que esteja pior que você. Você, fulano já está em outro, ela era seu referente e ela agora não trabalha mais no mesmo cargo que você. Então você começa a procurar alguém que esteja em uma pior situação que você, tá? E você começa a se comparar com essa pessoa e coisa e tal. Então é uma mudança no referente. Você vê como a motivação, ela mexe muito com o psicológico. Por isso que a maioria desses teóricos, eles eram psicólogos, tá? Tanto o Maslow era psicólogo, como o Elton Mayo, lá na nossa aula 3, ele era psicólogo, tá? Pra entender o comportamento humano. Então, tudo tá na nossa cabeça. E aí, cabe ao administrador lidar com essa situação. Olha só, uma insatisfação por você imaginar que você não tá em pé de igualdade com a sua empresa, você começa a mudar a entrega, você pode mudar o resultado da sua entrega, você pode ficar distorcendo a percepção em relação aos outros. Mudar, quando você vê que o outro tá melhor ou pior, você já mudar, começar a se comparar com outra pessoa, sempre pra satisfazer essa briga interna, sabe? E a última coisa que pode acontecer, eu falei 5 coisas, mas basicamente são 5 coisas, vão ser 5 coisas assim. Eu falei 6, né? Não, são 5 coisas. Você vai sair do jogo. Sair do jogo é o quê? Você vai pedir demissão, tá? Então você vai que a coisa tá muito. Talvez não esteja. Olha que louco, gente. Talvez não esteja em inequidade. Mas você enxerga essa inequidade. E você passa a fazer essas coisas aqui. E uma hora você pede demissão. Aí você pensa, é legal isso para a empresa? Não, porque a empresa ela investe no funcionário. Ela treina o funcionário. Ela não quer perder o funcionário. Então, isso é prejuízo. E nós, administradores, principalmente quem cuida diretamente de gestão de pessoas, busca ao máximo deixar as pessoas satisfeitas, tá? Para não ter esse sentimento de uma quebra na relação ganha-ganha. Tá? Então, basicamente, o cerne da teoria de equidade é isso, tá? Uma outra teoria é a teoria da expectância de Vroom. Vamos lá. Teoria da expectância de Vroom. Expectância de Vroom. Acho que Vroom se escreve assim. O que é essa teoria, gente? Olha, essa teoria, que legal, ela é considerada a mais completa. E vocês vão ver que é a que a gente mais usa, principalmente na área de concurso público. Por quê? Porque ela diz o seguinte, que o indivíduo ele é motivado a adotar medidas que vão auxiliá-lo a alcançar metas, tá? Você vai estipular sua meta e vai adotar comportamentos para alcançá-la. E essa meta traz uma recompensa. As recompensas são almejadas, como, por exemplo, passar no concurso. Então, você estipula uma meta, passar, né? Passar vai te dar uma recompensa, estabilidade, por exemplo, né? E você traça caminhos para conseguir isso através de um esforço, desempenho e resultado. É isso que o Vroom. Esforço, depois vem um desempenho e um resultado, certo? É esse caminho do nosso agir, porque motivação é motivar o indivíduo a agir, a ação, tá? E é baseado nesse trinômio, expectativa, recompensa e a relação entre a expectativa e a recompensa. A expectativa é o quê? A meta é alcançável? Você vai se perguntar, qual é a minha expectativa? A meta é alcançável? Sim, eu consigo. Outros já conseguiram, eu também consigo.
não é impossível, né? A recompensa, aí você vai pensar, é muito importante, eu desejo muito essa recompensa? Sim, vai mudar a minha vida. Então, a expectativa é alcançável? Sim. Muda a minha vida? Eu desejo muito isso? Sim. Então, qual é a relação entre essas duas coisas, a expectativa e a recompensa? O que farei para alcançar esse objetivo? Porque se eu sei que a meta é atingível, alcançável, e eu sei que isso muda a minha vida, ou seja, é uma recompensa plausível, eu desejo muito, então, ao pensar nessas duas coisas, né, o produto dessa relação da expectativa com a recompensa é você traçar metas para alcançar o seu objetivo. Então, essa é a ideia da teoria da expectância. Expectativa, tá? Aí vem a recompensa e a relação entre expectativa e recompensa. Recompensa, tá? Aqui é o cerne dessa teoria. E agora eu vou falar sobre a teoria da autoeficácia, tá? Também tem alguns autores que chamam de estabelecimento de objetivos, tá? Teoria da autoeficácia. Vou apagar, tá? Isso aqui. Vocês podem voltar no que eu falei, tá? Fazer algumas anotações. Vou tentar botar isso também lá no Instagram, em forma de post. Um post carrossel, porque são 9 teorias que vamos tratar aqui hoje, tá? Então, estamos na 8ª, é a teoria da autoeficácia ou estabelecimento de objetivos. Autoeficácia. Por que autoeficácia ou estabelecimento de objetivos? Lembra que quando a gente estuda eficácia, a gente pensa em resultado, né? Não é o como fazer, é por que fazer, né? Qual o objetivo de se fazer. Então, essa teoria, essa da autoeficácia, ela acredita que quando a gente tem uma meta definida, você definiu sua meta, a gente tende a conseguir os resultados melhores. Essa também é uma das teorias que eu amo de paixão. Por quê? Porque eu sinto isso. Quando eu estabeleço uma meta, eu escrevo na minha agenda, eu tenho que fazer isso hoje. Eu faço, tá? É mais tendente a eu fazer, a eu conseguir o resultado melhor do que se apenas eu tivesse tentado dar o meu melhor, mas não estipulasse uma meta. Outra coisa interessante, você estipula a meta de acertar pelo menos 80% em cada assunto de administração. Isso é possível. Então, você estabelece essa meta. Eu só paro quando eu chegar nessa meta. Então, se você estabelece a meta, essa é a ideia dessa teoria. Se você acredita que quando a gente tem uma meta definida, a gente consegue melhores resultados do que apenas tentando dar o melhor de si, tá? Então, se realmente acreditamos nesse potencial, vamos nos motivar e conseguir os melhores resultados. E o nome é autoeficácia por isso. Então, coloquem aí. Estabelecer metas definidas geram melhores resultados do que apenas dar o melhor de si. Tá? Eu amo essa teoria da autoeficácia. Eu acredito muito nela. Tá? Nela e na da expectância. Outra teoria, não menos importante e última da nossa rodada de agora, né? Porque vocês vão ter que correr lá no nosso segundo bloco para ver teorias de liderança. Eu separei, foi uma separação estratégica. Por quê? Porque são teorias. E você sabe, quando a gente trabalha com teorias, a coisa fica um pouquinho abstrata. Não que fique subjetivo, não. A gente consegue entender a lógica de cada uma. Mas você mistura um pouco no início quem falou o quê. E quando se trata de 2 assuntos distintos, eu prefiro separar assim. Você, nesse primeiro bloco, vê o que se fala sobre motivação. E no próximo bloco você vai ver o que se fala sobre liderança. Outros nomes e outras ideias, certo? Então, a gente vai falar aqui da nossa última teoria, que é a teoria do empoderamento, que está muito em alta nos dias de hoje, principalmente para nós mulheres, né? É a teoria do empoderamento.
que as bancas adoram esse nome, Empower. Empowerment. Empowerment. Power é força, poder, né? Empoderamento. O que é que diz essa teoria? Essa teoria diz que o empowerment é um processo de fortalecimento do papel das pessoas. Tá? Por isso que a gente fala muito de empoderamento feminino, que é fortalecer o papel da mulher, né? E na organização é fortalecer o papel da equipe, tá? Dentro de uma organização. Para quê? Para que os funcionários eles tomem mais decisões e ajam, né, com mais liberdade. Para quê? Para que isso traga motivação. Quando você age com liberdade, você sente que seu chefe confia em você, ele te dá poder, por isso que o nome é empowerment. Você pega essa responsabilidade e dá o seu melhor, e se sente importante, e se sente capaz, tá? E aí, essa é a principal ideia. A gente fala muito do empowerment, do empoderamento, quando se trata das mulheres, mas não é só isso. A gente trouxe o empoderamento feminino para os nossos dias, mas essa é a ideia dessa teoria. É você empoderar as pessoas, trazer responsabilidades, papéis, para que elas tomem decisões e fiquem satisfeitas. Elas não... sabe aquela ideia mecanicista do Taylor? Ninguém quer ser tratado como uma peça de uma máquina. Não existe. Então, isso caiu há muito tempo, né? Embora o Taylor, ele é tanto da administração de materiais como de processos, ele é o top. Mas nessa questão de dar atenção às pessoas, ele não dava atenção às pessoas, mas é até entendível na época dele, tá? Não tô julgando o Taylor, admiro demais o trabalho do Taylor. Mas hoje a gente sabe que não somos peças de máquina, somos talentos que fazem com que a empresa chegue no seu objetivo. E sem essa relação, a empresa cai por terra, a empresa fecha, tá? Então, é essa a ideia do empoderamento. E, para finalizar, só uma coisinha que eu lembrei, e eu quero que vocês saibam, né? É a questão da motivação. Como eu falei já, motivação extrínseca e a motivação intrínseca. Lembra que as teorias surgem por causa disso? Porque existem essas duas motivações. E as pessoas são diferentes, né? Então, eu quero que fique bem gravado aqui para vocês, porque às vezes cai questões falando sobre isso e poucos autores abordam essa questão, tá? Então, a motivação extrínseca, de fora para dentro, ela é baseada nas recompensas, tá? O prazer não tá na tarefa em si, tá na recompensa se você faz aquela tarefa, ou seja, você trabalha bem porque você está motivado pelo seu salário, o salário é tangível, e tá fora de você, então é extrínseco. Você trabalha porque você vai ter estabilidade, sabe? Então é uma motivação palpável, motivação extrínseca. E é uma motivação que vem de fora, o nome também já diz. Então, como eu falei, do coach, ele te motiva, tá? E a motivação intrínseca é aquela baseada no seu prazer, tá? No prazer que você vê na execução do seu trabalho. Você não faz por obrigação. É uma coisa que está dentro de você, certo? Então, por exemplo, quando você faz um trabalho voluntário, que já fez, eu amo, você sente uma coisa tão boa que assim, aquilo te motiva a fazer de novo. Você não ganha nada com isso, mas é uma recompensa de dentro, sabe? É uma motivação pela boa ação. É essa a ideia. Eu queria que ficasse bem mais claro na mente de vocês. Então, é uma coisa que está dentro de você, não tem? Tem gente que odeia fazer um trabalho voluntário, perda de tempo. Não existe essa motivação intrínseca dentro dessa pessoa. É normal. Nós somos seres diferentes, tá? E por isso existe esse estudo tão... vocês viram, eu trouxe 9, eu sei que tem muitos outros, eu posso até trazer mais na aula específica de motivação. Então, as pessoas se dedicam a esse estudo, porque o ser humano é um ser complexo. Então, eles tentam usar, né, de entender da motivação para usar isso ao favor da empresa. E existe essa questão da motivação intrínseca e extrínseca, que elas são diferentes para cada uma das pessoas. Uma pode funcionar com um, pode não funcionar com outro, e é isso. Eu vou deixar o
a nossa bateriazinha de questões, façam, tá? Tirem dúvidas, eu tô à disposição de vocês toda terça-feira lá no Plantão de Dúvidas. No Instagram também eu fico, lá no direct, sempre dando uma olhadinha quando vocês me perguntam alguma coisa. E esse questionário eu já mesclei com algumas questões de liderança. Se vocês ainda não estiverem com a aula de liderança em dias, vocês podem deixar em branco para um segundo momento vocês responderem, tá? Mas vocês vão ver que sabendo que a teoria comportamental é basicamente motivação e liderança, ó, vai ficar batata, tá? E eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Foi mais longa, porque também o assunto exige isso. E até o próximo bloco.